Minha graça é suficiente para você. Um estudo em 2 Coríntios 12. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você. Você pode enfatizar qualquer aspecto disso que lhe agrade. Minha graça é suficiente para você. A graça é o favor e o amor de Deus em ação. Significa que Ele nos ama e se agrada de nós. Você pode ouvir isso de Deus. Meu amor é suficiente para ver-o-se. Não é verdade? Minha graça é suficiente para você. De quem é a graça? É a graça de Jesus. Seu amor, seu favor, não é suficiente? Em que Jesus fracassará? Lembre-se também que Jesus sofreu espinhos, por isso, Ele se importa e sabe o que é esse sofrimento. Minha graça é suficiente para você. E é agora mesmo, não um outro dia, mas agora mesmo, neste momento, sua graça é suficiente. Talvez tenhamos pensado que algo tivesse que mudar antes que sua graça fosse suficiente. Talvez tenhamos pensado: sua graça foi suficiente uma vez, sua graça pode ser suficiente novamente, mas não agora. Não neste momento que eu estou passando. Apesar desse sentimento, a palavra de Deus se mantém. Minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você. Alan Redpath explica melhor este aspecto. Você vê o humor da situação? A graça de Deus. Sua graça é suficiente para esse pequeno eu. Que absurdo pensar que pudesse ser diferente. Como se um peixinho pudesse nadar no oceano e temer que pudesse beber sua água até secar. A graça de nosso crucificado, ressurreto, exaltado e triunfante Salvador, o Senhor de toda glória, certamente é suficiente para mim. Você não acha que é o bastante modesto do Senhor dizer suficiente? Minha graça é suficiente para você. Estou tão feliz por Deus não ter dito: minha graça é suficiente para Paulo. O apos tuelho. Eu poderia ter me sentido excluído. Mas Deus a fez suficientemente ampla. Você pode ser o você neste versículo. A graça de Deus é suficiente para você. Você está além disso? Você é tão diferente? Seu espinho é pior do que o de Paulo ou pior do que muitos outros que conheceram o triunfo de Jesus? É claro que não. Esta graça é suficiente para você. Esta suficiência é declarada sem limite algum de palavras. E por isso eu entendo a passagem para significar que a graça de nosso Senhor Jesus é suficiente para te sustentar, suficiente para te fortalecer, suficiente para te confortar, suficiente para tornar sua tribulação útil para você, suficiente para te permitir triunfar sobre ela, suficiente para te tirar dela, suficiente para ti tirar de 10.000 como ela, suficiente para te levar para o céu. Nenhum crente aqui precisa ter medo, pois para ele também, neste exato instante, a graça do Senhor Jesus é suficiente. Aplicação: receba hoje a graça de Deus em sua abundância. Alguma frase deste versículo chama mais sua atenção do que as outras. A graça de Deus é suficiente para você. Se você está gostando do conteúdo, por favor, se inscreva, curte, comente e compartilhe. 2 Coríntios 12 a 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Romanos 5:5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Se você está gostando do conteúdo, por favor, se inscreva, curte, comente e compartilhe.